Voltamos com o Hit Esportes, hoje recebendo o piloto da Stock Car, Denis Navarro. Shane, você está querendo fazer mais uma colocação aqui a respeito da Fórmula Indy, né? Parece que já teve um teste ou algo nesse sentido, né? Porque Isso. tem a Indy e tem a Indy Lights, né? Isso, eu no ano de 2009 eu corri na Star Mazda e a equipe que eu corria, que era a Anderson Racing, eles tinham equipe de Indy Light. E no final do ano do campeonato, eu e meu irmão, a gente chegou lá na pista da Flórida, em Sebring, e fomos fazer um teste de Indy Light para ver se a gente conseguia desenvolver patrocínios para permanecer no mercado norte-americano. Só que, infelizmente, por questões financeiras, nós retornamos ao Brasil. Mas o teste com o carro da Indy Light foi um teste muito bom, num circuito misto, né? Eu não andei no oval. No oval eu andei de Star Mazda, em Iowa e Milwaukee. Mas foi muito bacana, o carro muito forte. Deve dar uma emoção, né? Para você que começou lá no kart, você sentar no cockpit de um carro de Indy, longe do Brasil, deve ser um negócio indescritível, né? Sem dúvida, acho que é o sonho de todo piloto, é realmente chegar ou numa Fórmula 1 ou numa Fórmula Indy, chegar bem próximo. Você é novo ainda, você tem 24 anos. Agora, Denis, se a gente pegar aqui, por exemplo, a Fórmula 1, que é a principal categoria, a gente teve no começo, lá nos anos 70, o Emerson Fittipaldi foi campeão, depois teve o Nelson Piquet, teve o Ayrton Senna e parou aí. O que você acha que aconteceu que não chega piloto brasileiro com chance de ser campeão? E desde que parou, surgiram vários pilotos. Quer dizer, se você pegar, tem mais de 15 pilotos, 10 pilotos, para não ser muito exagerado, que passaram por lá e não conseguiram. Isso, eu acho que a dificuldade que a gente está hoje no automobilismo brasileiro é a base, né? O kart, quando eu comecei no kart tinha muitos karts nas categorias dos brasileiros, até quando eu participei. Logo depois que eu saí do kart, eu acompanho sempre o kart, é aquele negócio que quando você começa, você sempre entra na internet para ver, e ele caiu um pouco. A base do automobilismo brasileiro caiu um pouco. Hoje, de Fórmula aqui no Brasil, nós temos a Fórmula 3 sul-americana, que hoje o grid não está tão bom como teria que ser. Então, eu acho que esse problema, diria, de categoria que o Brasil está tendo, de custos, de categoria de Fórmula, acaba atrapalhando e pilotos bons para o exterior. Então, hoje, por termos categorias boas como Stock Car, outras categorias aqui no Brasil de turismo, acaba os pilotos decidindo ficar por aqui, fazer uma carreira profissional dentro do próprio país e não saindo para o exterior. Acho que pressão, né? Você já chega numa Fórmula 1 pressionado, né, pela história. Às vezes você não tem nenhuma equipe estruturada e o pessoal já põe uma pressão em cima de você. Sim, e a Fórmula 1 hoje ela está numa situação que é muito dinheiro que o pessoal tem que acompanhar junto para chegar até lá. Acho que você tem que passar por GP2, você tem que passar por uma Fórmula 3 britânica ou europeia. Então, ou você tem realmente um apoiador financeiro muito forte, ou realmente por si só é bem complicado chegar lá hoje em dia. Aqui durante o intervalo ele falou de uma coisa que eu me interessei. Eu comecei a interessar. Nós vamos montar uma equipe outra. Ah, é? Hit Sports, você é o nome da Falar, equipe. vamos lá. Só que não dá para ser nem com Fusquinha nem com a variante. Então, que história é essa de prêmio de 1 milhão de reais? Tem essa grana toda aí? Isso, na Copa Caixa tem uma etapa, já teve 2 anos, em 2010 e 2008 teve a corrida do milhão, que eles chamam, né? Que é uma corrida um pouco maior, normalmente a duração da corrida é 50 minutos, a corrida do milhão é 1h30 e o vencedor ganha R$1 milhão. Vou falar para você, o piloto nem chega, ele dorme no autódromo já para correr, né? Isso é uma motivação à parte, né? Fala a verdade. Sem dúvida, acho que ainda mais no meio do automobilismo, que sempre o piloto está indo atrás de orçamento para completar o ano que vem. Só que aí vai para a equipe, como que é? Vai para o piloto? Como normalmente, pelo menos na minha equipe, o certo de todos os prêmios em dinheiro que a gente tem que nós temos é dividido no meio, metade para a equipe, metade para o piloto. Nada mais justo. Nada mais justo. Então, você ganhando, quando que é? Em setembro, gente? Em agosto. Agosto? Isso. Então você volta aqui ganhando, a gente conversa. Né? Traz aqui já vamos torcer para você. Troféu, vamos torcer para você e depois a gente conversa. Quentinho, pô, $500 mil, $500 mil reais. Rapaz, tá bom, né, Walter? Dá para fazer a feira, não dá? Dá para fazer, hein? Dá para encher o tanque várias vezes depois que... Vamos falar um pouquinho mais de futebol. Parece que tem novidades no Corinthians. Quem foi ver isso hoje à tarde foi o nosso repórter Fernando Matos. Vamos ver quais as novidades que ele trouxe lá do treino do Corinthians.
Neste último treino realizado no CT Joaquim Grava, a informação que mais teve repercussão foi o interesse corintiano na contratação do meia holandês Clarence Seedorf, de 35 anos e que atualmente joga no Milan da Itália. Especula-se que a empresa do ex-jogador Ronaldo esteja conduzindo a negociação com o meia, que pode chegar ao Parque São Jorge no meio do ano, quando termina o campeonato italiano. A diretoria corintiana e o próprio Ronaldo confirmam o interesse no jogador, mas que por enquanto não há nada de concreto e muito menos contrato assinado. Fernando Matos, para o Jornal Toda Hora. Então, Fernando Matos, será, Xene? 35 anos, no Brasil. Quando eu vi essa informação, porque o Corinthians contratou hoje um lateral. O Eldinho. O Eldinho, eu pensei que era o apelido do Eldinho. Não, é o Eldinho. Tem 19 anos, foi bem contra o São Paulo, hein? Deu passe para gol, fez um gol. Então por isso que o Mas é Corinthians bom contratou. jogador, despertou o interesse ali, pelo menos na hora eu falei, esse moleque é bom jogador, é lateral direito. E o Corinthians deve estar também contratando essa semana o bom jogador, o bom atacante do Santa Cruz, que joga também contra o São Paulo nessa quarta-feira. O Gilberto joga nesta quarta-feira contra o São Paulo. E ó, diga-se de passagem, se o São Paulo não passar pelo Santa Cruz, no outro dia o Carpegiani pega a mochilinha dele, ó, vaza. Isso é tanto que ele fechou o treino hoje para os jogadores, deu palestra para os jogadores. O Carpegiani deve estar apavorado com o Santa Cruz, mas acho que o São Paulo passa. Mas tem uma frase nova que inventaram os treinadores: o futebol é dinâmico, se não passar, espirra. E aí tem essa parte do Gilberto, né, que joga no Santa Cruz, até o término do Campeonato Estadual. Tem 11 jogos no Campeonato Estadual, 11 gols. Mas só que é uma promessa ainda, não é para chegar, tirar o Jorge Henrique, o Dentinho e tudo mais. Não é. É um jogador para ser igual o William, para aos poucos ir jogando uma boa contratação aí para o Corinthians. Talvez até o Corinthians contrate e empreste o jogador, não sei o que se passa, mas é uma contratação igual a do Ramírez. Não está precisando, mas chega, já contratou o Adriano, o Campeonato Brasileiro é longo, e aí vamos ver o que acontece, né? Com o Gilberto, dependendo do jogo dessa quarta-feira. Tem um monte de São Paulino apavorado aqui na redação. Um monte. Eu falo em São Paulino, eu lembrei de um caso, é o Henrique Bernoldi, né? O Henrique Bernoldi, ele chegou a disputar a Fórmula 1 de São Paulino. São Paulino, doente e tal. Que nem o Massa. Que nem o Massa. Por isso que eu estou falando, toma cuidado, Denis. Você falou que você é palmeirense. Aí surgiu o convite para disputar, que categoria que era? De carros, de time? Um GP? Um GP. Qual que é o carro que ele assinou o contrato? Corinthians. Do Corinthians. Ele era piloto do Corinthians. Pisônia, estou confundindo aqui, o que eu falei? Bernoldi? Então, eu só tá vendo que eu um monte devagar agora. Então, o Pisônia, que é o Django Boy, né? Lá de Manaus. São Paulino foi dirigir o carro do Corinthians, profissional. Profissional, mas aí ganhou. O Rivaldo não torce para o Santa Cruz? Torce. Vai jogar contra o Santa Cruz, profissional. Já pensou ver um convite para você dirigir lá o carro do Corinthians? O patrocínio é bom, o salário é bom. Você não vai, Denis? Sem dúvida, acho que a parte profissional tem que contar mais alto nessas partes. Só não beija o escudo, isso né? que eu ia falar, você vai fazer aquele jogador, beijar o Sem escudo. Ô, Voltan, pela Liga dos Campeões nós tivemos os primeiros jogos das quartas de final. O Milan do Leonardo, o Inter de Milão do Leonardo, já foi o Milan, né? Perdeu o final de semana para o Milan e tomou um sapeca do Schalke 04. Eu não acreditei. Quando eu vi o resultado, porque estava 2-1 até, acho que no final do primeiro tempo, não lembro qual. 5 depois foi 5-2 para o 5-2. Schalke em Milão. Quer Agora, dizer, vai mudar agora- o nome do time agora, é Schalke 05. O pessoal está falando, não é Quer 04. dizer, para você ter uma ideia, a Inter de Milão tomou 8 gols em 2 jogos. Tá vendo? Foram 3 contra o Milan e 5 E no hoje. jogo de volta na Alemanha tem que fazer 3, não sofrer nenhum para ir para a semifinal. Para mim também pode pegar lá a violinha, 4 gols é bem verdade, porque é fora de casa, né? E ir embora. Inter está fora. E o outro jogo, o Real Madrid goleou o Tottenham, o Adebayor arrebentou com o jogo, Tottenham 0, Real Madrid 4, acho que os dois já passam. Eu recebi aqui até pelo YouTube, que a gente dá o canal aqui, o Stankovic fez o primeiro gol da Internacional. E aí o pessoal falou assim, o primeiro gol da Internacional contra o Schalke lembrou um gol de 2009. Só estou vendo aqui qual que é. Esse, dá para colocar aqui, por favor, ô Thiaguinho? Esse é o gol feito hoje, o primeiro gol da Inter de Milão. Ó, pegou de primeira, hein? Você viu Ó, de onde que ele pegou essa golaço, bola? hein? Acho que tem até o replay aí. Ó, pimba. Aí, esse gol ele fez no meio de campo em 2009 contra o Genoa.
A gente já terminar aqui, ó. Contra o Gênova, que foi... Peraí, que aqui tá voltando. Eu aprendo ainda a mexer com esse trem aqui. Esse gol... Aí, esse daqui ele fez em 2009 contra o Genoa no campeonato italiano. Potremmo dire così alla Totti, no, Tarcisio Mazzeo? Non guardando, girando di prima in avanti. Também da mesma forma. Olha lá. Você acha que é fácil? O mesmo jogador. Rapaz, hein? 3-0 al 49esimo. Gentili ascoltatori, che gol di Stankovic. O narrador ficou entusiasmado. Entusiasmado. Mas também um gol desse, não sei se tem replay aqui que a gente não olhou antes. Olha lá o torcedor. O que você passa? Que passa, hein? Lo spicchio di stadio occupato dai tifosi nerazzurri, i giocatori campioni d'Italia al Stankovic, 49esimo Dejan Stankovic, dopo aver sbagliato 3 gol sicuramente più facili di questo. Golaço. Ó, o goleiro também foi amigão, né? Ele pegou de primeira, acho que esse foi mais difícil do que o outro, né? do que o outro, mas o outro foi numa Champions, né? E também não valeu de nada, né? Foi o primeiro gol da Inter com 1 minuto e depois o Schalke conseguiu fazer 5-2. Pois é, agora o jogo é na Alemanha. A Inter de Milão precisa então fazer 4 gols em cima do Schalke 04 e o Real Madrid então 4-0 em cima do Tottenham. Denis Navarro, piloto da Stock Car, brigadão pela presença e quando tiver aquela corrida que você trouxer... Fica combinado assim, você vai vencer esse ano aqui que a torcida aqui é forte, aí você traz o troféu aqui, mas se vencer aquela que dá 1 milhão, melhor ainda. No outro dia você já está aqui, já vou conversar com o Pérez, você já está aqui. Boa sorte na nova etapa, a gente sabe que não é fácil se adaptar, a gente brinca muito aqui a uma nova categoria, mas boa sorte para você, para toda a equipe, e volte em breve com vitórias ou sem vitórias, mas preferencialmente com vitórias e mais experiência. Legal, obrigado vocês pelo convite, obrigado pelos patrocinadores também para dar essa oportunidade para a gente. Legal então, Denis, obrigado. Anderson Chene, até amanhã. Eu estou lembrando aqui até amanhã que a última contratação de um estrangeiro foi um tal de Ósio no Palmeiras, na época da Parmalat. Veio um italiano, se jogou muito, foi uma partida. O Seedorf, ele é naturalizado holandês, ele não é holandês de origem. Suriname, eu tenho um ponto eletrônico aqui no Suriname. Mas se vier, ótimo para o futebol brasileiro. Até amanhã, Rotan. Pois é, tomara que venha mesmo. Se vier, vai vir depois do meio do ano. Seedorf no Corinthians, essa eu quero ver. Bom, Hit Sport fica por aqui, volta nesta quarta-feira. Tchau.